Olá para todos que assistem esse vídeo. Hoje eu vou apresentar um caso clínico-patológico de condrosarcoma como parte integrante da disciplina de patologia geral. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Daniele Elgert, Diego Demétrio, Lucas de Souza Roberti, Marco Antônio Rodrigues, Ramon da Silva Benedetti e eu, Samantha Daniela Mendes. O trabalho foi desenvolvido em outubro de 2020. Nosso relato de caso se inicia com uma paciente mulher de 68 anos com 2 filhos, sem histórico de doença médica, sem histórico familiar, sem histórico alérgico e sem comorbidades. A queixa principal da paciente é dor e edema no joelho direito, que causam diminuição da capacidade de movimento. Ela relata que a dor piora sempre que ela faz esforço com o joelho e diminui sempre que ela descansa. Ela não apresenta dor noturna. Os achados clínicos mostram a área avermelhada e quente em torno do joelho em que a paciente relata dor, e nos testes se apresentou mobilidade diminuída. Então, a paciente era capaz de fazer flexão de 0 a 100 graus, sendo que o padrão normal é de 0 a 140. E marcha claudicante, que significa que a paciente estava mancando. O teste de instabilidade para articulação de joelho deu negativo e não se palpou nenhuma proeminência óssea ou massa de tecido mole. Um pouco sobre o histórico dessa paciente. Os sintomas dela iniciaram 6 meses antes da consulta em questão, sem nenhum trauma associado. Então, ela não sofreu queda e nenhum tipo de impacto na articulação na qual ela apresentava dor. Ela foi ao médico anteriormente no hospital local e recebeu um diagnóstico de artrite patelo-femoral, que é uma inflamação na articulação entre a patela e o fêmur. Ela recebeu para isso tratamento com glucosamina, que é uma substância que repara cartilagens. Ela relata que o tratamento com glucosamina diminuiu um pouco a dor, mas um mês antes da consulta em questão, houve uma piora significativa dos sintomas. Foram realizados alguns exames. Na radiografia, se observou múltiplas lesões osteolíticas na patela. Então, como a gente pode observar na imagem à esquerda, aqui nós temos o fêmur, aqui a tíbia, lá atrás a fíbula, está aqui a patela. A gente pode ver que existem protuberâncias pequenas, que são então as lesões osteolíticas. Se observa que a patela não está preservada da forma normal, como uma patela deveria se apresentar em uma radiografia. A tomografia computadorizada também mostrou as lesões líticas irregulares e por uma reconstrução tridimensional é possível observar então superfície e bordas rugosas. Aqui a patela com as lesões líticas. Foi feita também uma ressonância magnética, em que se observou, na ponderação em T1 e T2, com saturação de gordura, o sinal medular difusamente normal na patela, como a gente pode observar na imagem da direita. Um pouco sobre a patogênese do condrosarcoma, então. O condrosarcoma é um tumor ósseo, classificado como uma neoplasia maligna de natureza mesenquimal. Um tumor produtor de substância intersticial e células com aspecto de cartilagem hialina. Basicamente, então, é um tumor de crescimento cartilaginoso. Nessa imagem à esquerda, em cima, a gente tem um corte histológico de um condrosarcoma. Na imagem superior à direita, a gente consegue observar um paciente com condrosarcoma na escápula direita. Então, esse volume extra na escápula dele é o condrosarcoma. E aqui nós temos algumas radiografias também mostrando condrosarcomas. Os condrosarcomas são classificados de 3 maneiras. A primeira delas é em relação à localização. Então, o condrosarcoma central é aquele em que o tumor cartilaginoso cresce para dentro do osso, causando uma corrosão da medula espinhal e se infiltrando dentro do osso. Como a gente pode observar aqui, nós temos um húmero e essa marcação branca aqui no centro do húmero é o crescimento do condrosarcoma. Justa cortical é quando o condrosarcoma se desenvolve para o lado de fora do osso, do periósteo. Então, aqui, novamente, a gente tem um húmero, dessa vez com o condrosarcoma se desenvolvendo para o lado de fora do osso. E aqui, na radiografia, é possível observar que quando o condrosarcoma é justa cortical, ele causa uma deformação bem grande e visível no corpo do paciente. O condrosarcoma periférico é o condrosarcoma que cresce em cima de um osteocondroma. Então, existe uma lesão primária, que é o osteocondroma, e o condrosarcoma cresce em cima dessa lesão. E assim ele é classificado como periférico. Aqui a gente tem
o osteocondroma e o condrosarcoma crescendo em volta. Isso aqui é a imagem de uma tíbia. E a gente pode ter ainda condrosarcoma em tecidos moles. Então, quando ele se desenvolve separado do osso, como é observado nesse caso aqui, em que o condrosarcoma se desenvolveu na lateral da coxa esquerda do paciente. Ele também pode ser classificado de acordo com a histologia, sendo dividido em 3 graus de anaplasia, que dependem da diferenciação das células e das mitoses atípicas. O grau 1 é o grau mais diferenciado, que se aproxima a uma cartilagem hialina, e o grau 3, o menos diferenciado, com maior nível de anaplasia. A gente também pode apresentar condrosarcoma desdiferenciado, em que se vê uma cartilagem claramente madura misturada com uma cartilagem imatura, o condrosarcoma mesenquimal, que é raro, a cartilagem hialina é entremeada por neoplasia indiferenciada de células pequenas e redondas, ou ainda o condrosarcoma de células claras, que também é raro e apresenta células redondas com citoplasma claro ou vaporizado e menor atipia celular. Também é possível classificar o condrosarcoma de acordo com a origem. Se ele for primário, isso significa que ele se deu sem nenhuma lesão primária. Se ele for secundário, ele é um crescimento posterior a uma lesão inicial. Então, por exemplo, um condrosarcoma periférico, que necessariamente cresce em cima de um osteocondroma, é sempre um condrosarcoma secundário, porque ele parte de uma lesão inicial. Então, aqui a gente tem um condrosarcoma primário na imagem à esquerda, e aqui na imagem à direita, um condrosarcoma secundário. Sobre a origem dos condrosarcomas. Não se tem uma definição exata de como eles começam, de por que eles acontecem. O que se observa é que existem genes mutados em casos de condrosarcoma na maioria das vezes, como o EXT, o IDH1, o IDH2, o COL2A1, que é o gene responsável pela produção de colágeno, e o CDKN2A, que é um dos genes responsáveis pelo crescimento tumoral. Na morfologia, condrosarcomas tendem a ser tumores grandes e volumosos, com pontos de calcificação, necrose central e cartilagem envolvendo trabéculas ósseas normais. Então, aqui a gente pode ver a imagem de um corte anatômico e aqui um corte histológico de um condrosarcoma. Os condrosarcomas representam de 20 a 25% de todos os sarcomas ósseos, são mais recorrentes em adultos e idosos e costumam acontecer em ossos planos, em especial cinturas pélvicas e escapulares. Podem surgir de forma primária, então sem uma lesão anterior, ou podem ser uma transformação maligna de um encondroma ou de um capuz cartilaginoso de um osteosarcoma. Normalmente, o curso clínico se dá por uma massa dolorosa que cresce de forma progressiva, exatamente como no caso clínico apresentado. E o prognóstico vai depender da classificação tumoral. Então, dependendo do grau de anaplasia, melhor vai ser o prognóstico do paciente. Condrosarcomas de grau 1 raramente apresentam metástase, já os condrosarcomas de grau 3 se disseminam por via hematogênica, o que significa que eles viajam junto com o sangue, geralmente atingindo os pulmões. O diagnóstico é feito através da avaliação da neoplasia, se coleta uma amostra por via de biópsia, é necessário que o médico tenha acesso a informações clínicas e exames de imagem. Às vezes é necessário que se façam estudos adicionais e, dependendo da complexidade do caso, é bom que se tenha uma equipe multidisciplinar para trabalhar, equipe multiprofissional para trabalhar em torno do caso. O diagnóstico diferencial para condrosarcoma é para diferenciar ele de miosite ossificante, fibroma condromixoide, TGC, linfoma não Hodgkin e cisto ósseo aneurismático. Histologicamente, o subtipo justacortical pode ser confundido com condroma, osteocondroma, condroblasto e osteosarcoma de superfície. O condrosarcoma de células claras pode ser confundido com osteosarcoma e o condrosarcoma mesenquimal com hemangiopericitoma ou sarcoma de Ewing. Condroma central dos ossos longos, condrosarcoma e infarto ósseo são quadros de difícil diferenciação que normalmente necessitam de acompanhamento clínico e radiográfico, no qual vai se avaliar a progressão do quadro para se chegar a um diagnóstico preciso. O tratamento do condrosarcoma envolve cirurgia com ressecação ampla, então, para que se remova todo o tumor, porque radioterapia é ineficaz para o controle dessa neoplasia, então, se qualquer célula do tumor for deixada e se proliferar, a gente vai ter um problema bastante grave. Não é possível
deixar margens não bem ressecadas num caso de condylarcoma. Alguns protocolos da quimioterapia são eficazes no caso de condylarcoma, mas o tratamento no geral precisa ser particularizado de acordo com cada subtipo clínico. Retornando ao nosso relato de caso, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor como funciona essa neoplasia, o que se procedeu com a paciente em questão foi justamente uma cirurgia para remoção do tumor. Nessa cirurgia foi removida, então, toda a patela da paciente. Foi feita a reestabilização de ligamento patelar e adjacentes. Ela teve uma perda total de 30 ml de sangue, então não foi necessária a transfusão sanguínea durante o procedimento. E depois da cirurgia não houve lacuna de extensão. A lacuna de extensão acontece em alguns casos em que se faz cirurgia no joelho, porque o joelho perde estabilidade. Então, essa lacuna de extensão seria uma capacidade de hiperestender passivamente a articulação do joelho. No caso, a paciente não apresentou lacuna de extensão. O extension leg, que é o teste feito depois da cirurgia, deu negativo, o que é um bom sinal, porque o joelho dela se manteve estável. O diagnóstico de condylarcoma primário de grau 2 foi confirmado com base nos achados, então, a hiperplasia do tecido cartilaginoso nodular, como a gente pode observar aqui, os achados da cirurgia, então, o tumor que foi removido na imagem à esquerda, e um pequeno número de células com 2 núcleos ou com um núcleo irregular infiltrando-se e destruindo o tecido ósseo circundante. Então, a partir de um estudo histológico com coloração por hematocilina e eosina, possível observar aqui na imagem à direita os achados histológicos, que confirmaram o diagnóstico de condylarcoma primário de grau 2. Por desfecho, a paciente teve alta hospitalar uma semana depois do procedimento cirúrgico e depois de 3 meses todos os sintomas desapareceram. Então, ela não estava mais com dor nem inchaço e conseguiu recuperar totalmente a mobilidade do joelho, retornando também à marcha normal. Discutir um pouco sobre condylarcomas e o caso em questão. Normalmente, o diagnóstico e tratamento de tumores benignos na patela são diretos. Então, nesse caso, a paciente ficou 6 meses no processo de desenvolvimento dos sintomas, porque um caso de condylarcoma patelar é muito raro. E nesse caso, em questão, quimioterapia e radioterapia não teriam funcionado. Então, a ressecção cirúrgica é o único tratamento curativo eficaz e foi o tratamento que foi escolhido no caso da paciente. 80 a 90% de taxa de sobrevivência de 10 anos para condylarcoma de baixo grau. Então, o condylarcoma de anaplasia 1, por exemplo, existe uma taxa muito alta de sobrevivência. 40 a 70% de taxa de sobrevivência de 10 anos para condylarcoma de alto grau. Então, quanto mais desenvolvido tiver esse tumor, quanto mais para frente tiver essa doença, menor a taxa de sobrevivência. A maioria dos casos, a patela é parcialmente substituída pelo condylarcoma, o que significa que o osso em si é destruído pelo tumor e o tumor substitui o espaço que o osso estava ocupando. Como conclusão, se nota que o quadro neoplásico com alterações conformacionais que podem interferir na funcionalidade esquelética, gerando implicações nas AVDs do paciente, então é o condylarcoma. A maioria das lesões é composta de tecido semelhante a gel fragmentado e ossos semelhantes a agulhas, como a gente pode observar nos exames de imagem da paciente. O osso trabecular é parcialmente substituído por tecido hiperplásico semelhante à cartilagem. O uso de tomografia computadorizada e ressonância magnética se torna necessário e a biópsia é muito útil para confirmar o diagnóstico, para que se possa então fazer um estudo histológico. Células com 2 núcleos ou um núcleo irregular infiltram e destroem o tecido do osso circundante. E as intervenções cirúrgicas resultam em mudanças no estado físico, social e emocional dos pacientes. O papel do fisioterapeuta, nesse caso, então, seria para recuperação da mobilidade pós-cirurgia e também manejo da dor. No caso em questão, não houve intervenção fisioterapêutica, o que resulta em um maior tempo para a reabilitação da paciente, porque certamente com técnicas tanto analgésicas, como a eletroterapia ou termoterapia, quanto técnicas para fortalecimento muscular através de cinesioterapia, teria sido possível fazer a reabilitação dessa paciente em menos tempo.
Aqui algumas das nossas referências principais, ressaltando que todas as imagens utilizadas nessa apresentação foram retiradas da segunda referência da lista. Nós agradecemos a atenção de todos.